Muito boa noite. Vocês me ouvem tranquilo? Todo mundo me ouvindo tranquilo? Que bom. Privilégio estar aqui com vocês hoje. Gratidão ao pastor Júnior, pastora Kézia. Gratidão a essa igreja. Vocês são totalmente in. Eu entrei aqui porque é em Jesus mesmo, porque tem muito Jesus, tem muito in assim, de conectado, de diferente. Então, de parabéns, viu? Deus tem levado a gente em vários lugares e a gente tem a oportunidade de ministrar a palavra dele, de ver o agir dele. E a gente se alegra muito quando a gente vem num lugar que a gente vê a excelência nos detalhes, né? O pastor Carlito Paz diz que a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Então a excelência de vocês tem honrado ao nosso Pai. E eu me alegro muito quando eu vejo as pessoas cuidando bem das coisas do nosso Pai. Então uma salva de palmas para vocês aí pelo cuidado, amor com que vocês têm feito esse trabalho. Deus tem dado muita graça a gente. Eu sou de uma igreja anglicana lá em Recife, do Bispo Miguel Ochoa, do qual eu trago um abraço aí para vocês. E lá Deus tem feito coisas fantásticas na nossa vida. A gente não nasceu num lar cristão, mas a partir do que Deus fez na nossa casa, a gente tem tido a oportunidade de levar isso para outras famílias, de estimular as pessoas a viverem também um pouco do que a gente está vivendo. E eu quero começar aqui com vocês nessa noite apresentando a minha família. Porque eu sou aquele pai babão, daquele que anda com a foto na carteira e mostra os filhos. Eu não sei se você é dessa época, porque o pessoal agora mostra no celular, né? Mas eu sempre aproveito a oportunidade, porque é a partir do que Deus fez lá em casa, que a gente começa a fazer fora. Ali, na parte esquerda está Márcia, minha esposa. A gente está juntos, casados há 27 anos, mas caminhando junto há 30 anos. A gente teve 3 anos de namoro. E depois a gente se casou. Márcia me seduziu no colégio, eu era uma criança, né? Você imagina, 30 anos atrás. Ela é um pouco mais velha do que eu. Não parece, né? Ela está muito melhor. Você olha na foto, você vê que eu estou bem mais acabado, né? Mas a graça de Deus é grande. E ela se apaixonou por mim. A gente começou essa história de amor sem entender muito os propósitos. Mas Deus tinha um direcionamento. Ele tinha um motivo, inclusive para estar aqui hoje, né? Há 30 anos atrás ele já tinha planejado esse dia aqui agora. Ali na minha frente está a Emily, nossa filha mais velha. Ela tem 24 anos. A Emily se formou lá na Bethel Church, em Redding, na Califórnia. É uma ministra que tem mentorado mulheres em todo o mundo. Mora lá nos Estados Unidos, é casada com Pedro. E na frente de Emily está Darrell Filho. Darrell Filho é um profeta de multidões. É um menino que vai impactar a geração dele, levando o amor de Jesus por todas as nações. Eu não ouvi nenhum amém, igreja? Quem é pai e mãe aqui? Lembre, sempre que você abrir a sua boca para falar do seu filho, você define o destino profético dele, independente da situação. Lembra que antes de falar do meu filho, Darrell, eu falei que a minha filha tinha se formado na Bethel Church, em Redding, na Califórnia. Ela ministra, ela mentoreava mulheres, mas nem sempre foi assim. Eu tive momentos, por não nascer num lar cristão, que ela não estava naqueles desafios de adolescência que tem, mas mesmo assim, eu sempre estava definindo o destino profético dela. Eu sempre estava dizendo onde ela ia chegar, e hoje ela está num lugar que eu já tinha determinado. Você vê a importância que a palavra do pai e da mãe tem. Mas quando eu falei, você não disse amém. Mas eu vou dar uma oportunidade. Sabe a igreja da oportunidade? É essa aqui. Vou dar uma oportunidade para você agora, tá? Ali atrás de mim está Dylan. Dylan é nosso filho mais novo. Ele tem 14 anos. Dylan vai jogar no Barcelona. Tá tudo certo entre eu, ele e Deus. Falta só o Barça descobrir. Mas eu já acertei com Deus, né? Mas o grande diferencial da vida dele é que ele é um profeta de multidões. É um menino que vai impactar a geração dele, levando o amor de Jesus por todas as nações. Tá vendo? Tá ligado na terra, tá ligado no céu. Eu sempre me aproveito onde eu vou. Aproveito os irmãos para poder a gente conectar. Mas a grande diferença da vida da gente é o fato de Jesus ter entrado lá em casa. Ele mudou a nossa história e deu a oportunidade da gente estar estimulando as pessoas a viverem isso também. Com a graça dele, a gente começou a fazer um trabalho lá na internet, no YouTube, um canal chamado TV A2, com mais de 650 aulas, mais de 11 milhões de pessoas já se conectaram nesse canal. E de alguma forma Deus tem usado essa ferramenta para fazer com que as pessoas tenham uma caminhada com fé, esperança e amor. Deus também deu a oportunidade a gente de escrever alguns livros. Vai aparecer aqui agora os livros para mostrar. É nesse momento que os livros aparecem. Me deu a oportunidade de escrever alguns livros. E nos últimos 7 anos, a gente lançou 7 livros. Livros sobre casamento, sobre família, sobre filhos. E eles estão lá à disposição para que você possa conhecê-los ali no final. A gente também está em todas as redes sociais. Se for lá, @Macidarrell, vai ter um pouco do nosso trabalho. Mas hoje, em específico, eu vim falar de uma causa, um movimento em relação a um livro novo, um filho novo que a gente está lançando. E eu quero passar um vídeo aqui para que vocês possam conhecer um pouco dessa causa, para que a gente possa falar sobre ela nessa noite.
Você sabe que é nessa hora que aparece o vídeo, né? Então, já que não vai ter o vídeo, eu vou falar a vocês sem o vídeo. Não tem. Fica tranquilo, não precisa não. Durante muito tempo, toda uma geração, ela viveu baseada em um engano, uma mentira. Eu não sei se você já percebeu, mas em algum momento, ou de transição dos filhos, ou em alguma fase de dificuldade que pais e mães passaram, em algum momento, pai e mãe olharam um para o outro e falaram uma frase que dizia mais ou menos assim: ah, tu não sabe? A gente cria filho para o mundo. Quem já ouviu ou já falou essa frase? Amados, sabe que essa é uma mentira que o inimigo foi colocando na mente das pessoas, e as pessoas foram repetindo isso, repetindo, e talvez por isso, em muitas situações, você vai encontrar situações onde os pais estão na igreja e os filhos estão no mundo. Porque sem perceber, o inimigo foi enganando toda uma geração, e a gente tem perdido filhos por conta disso. Os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele dá para mim e para você, e nós devemos enviar os nossos filhos para fazer a diferença no mundo, e não para o mundo. Esse livro tem a ver com a causa, um movimento, não apenas para que você leia ele, mas que você defenda isso, para que você influencie outros pais e mães, para que eles possam reposicionar seus filhos, não na mentira que o inimigo colocou, mas numa verdade que a gente precisa viver. Se você entende que isso arde em seu coração, se você entende que pode influenciar uma geração, ali na saída você vai ter a oportunidade de ter esse livro e ser abençoado. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis 20, de 1 a 6. É baseado nessa porção da Escritura que eu quero trazer para vocês aqui alguns ensinamentos, para que a gente não crie nosso filho para o mundo e a gente possa deixar um legado familiar, algo que possa fazer a diferença nas próximas gerações. Fica tranquilo, eu vou fazer sem um vídeo, tá? Então, vai aparecer aqui o versículo no telão para você. 2 Reis 20, de 1 a 6, vai aparecer aqui no telão também, para você acompanhar, tá? A gente vai falar aqui sobre uma parte que está aqui nesse livro, um dos últimos capítulos que fala sobre o que a gente deixa, sobre o legado. Depois você vai poder mergulhar nas 256 páginas do livro e viver isso. A palavra de Deus diz o seguinte: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa. Repete comigo: põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo e acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém? Amados, você conhece muito bem essa história, você já foi ministrado por ela, você já estudou ela na palavra de Deus, e ela traz muitos ensinamentos para mim e para você. Ela mostra a importância que o rei Ezequias tinha para Deus, ao ponto de Deus fazer com que o tempo voltasse, ao ponto de Deus fazer com que ele tivesse mais tempo de vida. Mas o que eu e você precisamos tirar desse ensinamento para a nossa vida nessa noite é quando Deus diz para Ezequias: põe em ordem a sua casa. Ezequias está morrendo e Deus está falando para ele: ó, se liga, tem algo errado. Esse aviso de morte é algo que faz a pessoa despertar para o que realmente ela não está fazendo correto. Ezequias tinha atingido uma ótima posição social, ele tinha riquezas, aparentemente para o mundo ele tinha tudo que era importante aos olhos do mundo. E Deus poderia falar de qualquer coisa, mas Deus toca na casa de Ezequias. Eu tenho estudado nos últimos tempos sobre pacientes terminais, pessoas que estão no leito da morte, pessoas que estão querendo ir embora para entender o que realmente as pessoas se arrependem quando querem ir embora.
E um dos estudos mais profundos que eu vi é de uma enfermeira austríaca que durante muitos anos da vida dela, ela acompanhou pacientes moribundos, pessoas que já tinham a data de ir embora, que não tinham mais cura, que a família entregava para ela, ela passava um tempo com essas pessoas. E ela começou a entrevistar, ela começou a entender o que essas pessoas pensam. E pasmem, ninguém quando está num leito de morte para ir embora, pede para ver uma chave de um carro. Ninguém pede para olhar a escritura de um imóvel. Quando as pessoas estão no leito de morte, ninguém pede para ver o extrato bancário. E sabe por que as pessoas não pedem para ver essas coisas? Porque elas não têm valor. Quando as pessoas descobrem que não tem mais volta, que estão para ir embora, sabe o que as pessoas querem verdadeiramente? Elas querem poder abraçar aquela pessoa da família que ela nunca abraçou. Elas querem poder pedir perdão para aquela pessoa que ela machucou, mas ela nunca reconheceu. Elas querem poder dizer eu te amo para aquelas pessoas que ela nunca declarou, mas que ela amava, mas não teve a coragem de declarar. Quando a gente está para ir embora, a gente descobre que as coisas mais importantes da vida são coisas que não têm preço. E se você parar e perceber, você vai ver que os 40 principais anos da vida das pessoas, elas passam tentando juntar coisas que no final elas descobrem que não tem importância nenhuma. É isso que a gente precisa tentar nessa noite. Ezequias teve 15 anos para poder colocar a casa dele em ordem. Mas se você tivesse só 30 dias de vida, o que é que você mudava na sua rotina? Será que você passaria menos tempo com esse celular? Será que você teria mais tempo com seus pais, com seus filhos, mais tempo com Deus? O que é que você mudaria? Eu sei que essa é uma pergunta difícil, é algo que a gente muitas vezes não quer pensar, mas eu quero te trazer uma reflexão ainda mais importante. No tempo que você está aqui, qual é o legado que você vai deixar? Qual é a influência que você vai fazer nessa cidade que é importantíssima, mas principalmente, qual é a influência que você vai fazer na sua casa, na sua geração, com os seus filhos biológicos e também aqui, nessa casa também, que é a sua família, com os seus filhos espirituais. Porque a gente aqui vai falar sobre um legado que tem a ver com família, mas a gente também está numa família para pertencer. Então, se você não tem filhos biológicos, você vai imaginar aqui sempre os seus filhos espirituais, porque você tem uma missão de guiá-los para deixar um legado na vida deles. É sobre isso que eu quero colocar aqui hoje. Mas antes de te passar alguns princípios que eu tenho buscado viver nessa caminhada, eu quero orar com você. Que tal você fechar seus olhos para a gente orar? Pai, obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso. Obrigado por essa igreja que se reúne no Teu nome. Obrigado pelo cuidado que ela tem tido com as Tuas famílias. Que Tu possa trazer, Senhor, algo personalizado, direto do Teu trono para cada coração aqui. Faz com que eu diminua, Tu cresça. E o que Tu possa trazer aqui possa mudar destinos proféticos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E a igreja diz... Amados, a gente tem várias coisas para aprender, para construir esse legado, mas eu tentei resumir aqui alguns princípios. E eu quero que a gente possa fazer isso em unidade, esses princípios, tanto para melhorar o nosso aprendizado, a gente fixar, quanto a gente está em unidade nessa batalha que existe do bem contra o mal e a gente está do lado do bem. Então a gente vai estar em unidade disso, tá? Então eu vou falar aqui os princípios e você vai repetir para a gente fixar, ok? Então vamos lá. O primeiro princípio que eu aprendo nessa jornada para deixar um legado familiar é que eu começo por mim. Tudo começa em mim. É a partir de mim que eu vou deixar esse legado. Então vamos repetir comigo, tá ali na tela. 1, 2, 3 e eu começo por mim. Gente, vê só, a gente vai fazer juntos. Eu falei do poder da unidade, lembra? Aí juntos é... Juntos, todo mundo, uns aos outros. Sabe aquela música? Somos corpo. Não tem aqui? Canta isso. E assim, bem, nem? No final eu canto, pastor, para acabar o culto, tá? Aí o pastor vai embora quando eu começar. Então vamos fazer juntos, porque tem poder na unidade, ok? 1, 2, 3 e eu começo por mim. Vê a diferença, tá vendo do poder? O diabo está correndo já longe da sua família, meu amigo. Ele viu que foi decretado tudo que ele está falando aqui, ó. Eu vou fazer você repetir, você vai entender no final que você decretou um monte de palavras que mudaram o destino profético dos seus filhos. Amém, 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 amém. Você sabe que amém é que assim seja, né? Você nem acredita, mas diz, Senhor, amém. Faz o que eu não posso fazer. 2 Reis 18:3 diz o seguinte: seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor.
Você conhece a história e sabe que Ezequias era um homem que fazia o que agradava a Deus. Ele fez profundas reformas religiosas lá em Judá. Ele destruiu os locais pagãos de adoração, acabou com a idolatria e sim, Ezequias fazia o que agradava a Deus. E eu e você, se queremos deixar um legado, a gente tem que começar em nós. Não tem como alguém seguir quem ainda não foi. Então você tem que começar se abastecendo para que você possa transbordar na sua família, no legado que você vai deixar. Sabe o avião? Na aeromoça chega e ela fala que se as máscaras de oxigênio caírem, você coloca primeiro em você. Porque não tem como você ajudar outra pessoa se você está fraco. Não tem como eu fazer com que o outro respire se eu não estou respirando. E assim também é na caminhada cristã. Eu preciso estar muito cheio para que transborde na minha casa, na minha família. Não tem como eu querer que meu filho tenha uma caminhada cristã de leitura da Bíblia se ele não vê eu lendo a Bíblia. Não tem como ele ter uma caminhada de tempo de oração se ele não vê eu orando. A gente não tem só que ser crente, a gente tem que parecer para os nossos filhos também. Eu até ouvi ontem na conferência alguém falando que se você estiver orando, abre um pouquinho tua porta e deixa ele ver você orando. Não tem nada errado disso não, irmão, dos seus filhos verem que você está orando, porque a gente tem que contagiar eles com o nosso exemplo. E ter muito cuidado, porque uma grama de exemplo vale muito mais do que uma tonelada de palavras. Quem tem filhos aqui sabe o quanto você pode falar, que eles vão fazer o que você faz. Eu lembro de um exemplo de um pai que tinha 2 filhos, um menino e uma menina, 2 filhos pequenos, e uma certa tarde esse pai chegou em casa, e ao chegar em casa ele viu uma briga ferrenha, os filhos se xingando, empurrando, uma confusão enorme. Aí o pai chegou e falou: ei, para, o que está acontecendo? O pequenininho olhou e fez: não é nada não, a gente está brincando de pai e mãe. Exemplo que sem perceber a gente não vê, mas eles estão seguindo. A gente tem que ter cuidado com qual exemplo a gente está deixando para o nosso legado, para os nossos filhos. Um outro princípio que eu aprendo nessa jornada para deixar um legado familiar é que eu cuido da minha casa. É o segundo princípio que a gente vai ver aqui, vai aparecer aqui na tela. Agora para que a gente possa repetir. O segundo, vamos lá, 1, 2, 3 e eu cuido da minha casa. Vocês aprendem rápido, agora todo mundo fez, viu? 2 Reis 20:11 diz o seguinte: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz que seu primeiro ministério é a sua casa. Mas muitas vezes, amados, a gente não faz isso. A gente termina preocupado na igreja, preocupado com a cidade, preocupado com o mundo, e a gente esquece da nossa casa. E, amados, a família foi estabelecida antes da igreja. Ela está antes disso daí. Então eu tenho que primeiro cuidar da minha casa para que depois eu possa cuidar fora. É do que eu estou cheio na minha casa que eu vou transbordar lá fora. Então se minha casa é um local de paz, de harmonia, de amor, é isso que eu vou transbordar aonde eu estiver. E essa é uma busca que eu e você precisamos fazer. Eu lembro de uma frase, do pastor, não sei se você conhece o pastor Melvin Uber, o pai do pastor Abe Uber, que vai estar lá com vocês na verdade. O pastor Melvin é um dos grandes exemplos para mim de legado familiar. E ele disse uma frase que ele falava o seguinte: ele disse: eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a sua família. Mas eu também não quero ser como Noé, que ganhou a família e perdeu o mundo. Mas eu quero, com a minha família, ganhar o mundo. Essa é um desejo, é uma frase que eu tomei posse dela e recebi para mim, porque é o que eu quero. Eu quero com a minha família fazer diferença aqui. Eu quero ir, mas não quero ir sozinho. E essa é uma busca que eu e você precisamos ter. Mas muitas vezes, amados, a gente aqui na igreja é uma maravilha, amor, aleluia. A gente tá com a mãozinha ali na porta, a gente abraça todo mundo, é muito lindo e tal. Mas em casa, a gente termina não sendo da mesma forma. Em muitas situações, o filho até quer viver com o pai da igreja, mas não quer viver com o pai de casa, porque são 2 pessoas diferentes. E a gente tem que ter muito cuidado para não dar o nosso melhor para a rua e o nosso pior para a nossa casa. É forte. Porque muitas vezes a gente faz assim. A gente dá o nosso melhor no trabalho, a gente dá o nosso melhor na igreja, mas a nossa pior parte, a gente dá onde deveria ser o melhor, que é na nossa casa. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que cuidar da nossa casa. É a nossa casa que tem que ter a grande transformação. Eu recebi uma promessa um dia, que está lá em Josué 24:15. Que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu me empolgo muito com a história de Josué, porque Josué é um cara que teve grandes vitórias, venceu várias batalhas, mas o mais importante da história de Josué, para mim, é como ele termina.
Porque já imaginou você vencer uma série de batalhas e chegar no final você perder a sua casa, perder a sua família? Do que adiantou? Mas Josué não, Josué chega depois no final da história dele e diz: eu não sei vocês, mas está definido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não perguntou, ele decretou, ele tomou um posicionamento. E é isso que eu e você precisamos fazer. Independente da situação que a gente estiver vivendo hoje, a gente decreta. Sabe que tudo foi criado com a palavra. A palavra tem poder de vida e de morte. Por isso você sempre tem que usar a palavra. E agora eu quero te desafiar para que você possa fazer um decreto. Eu não sei se em algum momento você já falou isso, eu não sei se você já recebeu essa promessa, eu não sei se em algum momento você está passando por dificuldade ou não, mas eu creio na poder da unidade, eu creio no ambiente profético, eu creio que os milagres acontecem. E eu quero desafiar você a, num ato de declaração, de decreto, se levantar da sua cadeira e fazer essa declaração junto comigo, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta da sua cadeira, entre em unidade com a gente e você vai repetir esse versículo aqui, mas assim, não faz com, talvez, não sei, tá difícil, não, lá em casa, não, talvez a casa de fulana, tal. Não, você vai decretar. O inimigo vai ouvir e vai dizer, vou pular o quarteirão, vou no outro porque ali eu não passo que está decretado, ali serve ao Senhor. Porque você já tomou uma definição, há poder quando você tomou uma definição. Então você vai falar aqui com toda a força, com autoridade, porque você tem autoridade para poder fazer essa diferença. Então, e em unidade, porque a gente está no corpo de Cristo, em unidade, para que a gente possa ligar na terra e estar ligado no céu, ok? Então vamos lá, 1, 2, 3 e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode sentar. Está decretado, hein? Decretou, recebeu. Um outro princípio que eu aprendo nessa jornada para construir um legado familiar é que eu treino e discipulo os meus. Vamos repetir junto, 1, 2, 3 e... A palavra de Deus lá em Atos nos ensina a ser igreja, um modelo de igreja. E eu vejo lá em Atos 21, versículo 5, o seguinte, olha o que diz: todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Era um hábito muito comum para aquelas famílias terem um tempo de oração, um tempo de crescimento, um tempo de comunhão. E assim também tem que ser na minha e na sua família. A gente não tem que esperar chegar aqui nesse local de celebração para que a gente esteja orando, lendo a palavra, louvando, adorando. Isso tem que ser um hábito na nossa casa, na nossa família, em todos os momentos, em todos os lugares. Seja na nossa família biológica, seja na nossa família espiritual. Quando eu estou com os irmãos do meu pequeno grupo ou do meu ministério, eu também estou orando, estou adorando, estou louvando. Esse tem que ser uma busca que a gente tem que ter constante. A gente tem que fazer com que isso faça parte do DNA. Há uns 7 anos atrás, mais ou menos, a gente começou a viajar com esse ministério que a gente tem para equipar o corpo de Cristo na área de família e casais. E a gente começou a lançar os livros, e eu lembro que meu menorzinho, o Dylan, que hoje tem 14 anos, tinha ali uns 8, 9 anos, e ele muitas vezes ficava de cueca, pastor, sentado arrumando os livros na mala, e eu promovi ele para gerente de expedição. Ele virou gerente com 8, 9 anos, o menino já se achava. E aí, gerente, tá tudo pronto? Tal. Ele ficava se achando lá de cueca, tá organizando o livro e tal. Peguei o maiorzinho, que era um pouco mais forte, e botei ele para gerente de estoque, carregava a mala, os pesos. Aí carregava, tem 2 gerentes do ministério, já se achava, né, tal. Tava todo empoderado lá no ministério. E muitas vezes, eu cheguei para eles e fiz: filho, papai não sabe quem vai estar lá, nem você sabe, mas Deus já sabe. Deus, ele não precisa nem de mim, nem de você, para que esse livro chegue lá e abençoe aquelas famílias. Mas Deus deu o privilégio para a gente poder servir nessa obra. E eles vão entendendo todos os dias que servir é um privilégio. Hoje o meu de 14 anos, ele lidera os pré-adolescentes de 9 a 12, ele se acha lá, porque tem 14 espirrados de 12, ele acha que está cuidando lá, tudo, não sei o quê. Porque ele aprendeu que faz parte do DNA dele servir ao Senhor. Veio aqui hoje um menino aqui botar o microfone aqui em mim. Era um menino que devia ter uns 8, 9 anos, 10 anos ali. O pirra está ali servindo já, fazendo, bem desenrolado. Eu digo, rapaz, já está pronto para ser um profeta. Quer dizer, você vê uma geração que vai se apaixonando por Jesus, que vai servindo, que vai empolgado. E o chefe dele tem 6, né, que veio atrás, esteve atrás dele. Você vai descobrir. Tinha outro atrás, e ele foi, não, hoje é meu primeiro dia, meu chefe está olhando. Quando eu vi, tinha outro menorzinho. Meu irmão começa rápido a servir o Senhor nessa igreja, viu? Que bom, glória a Deus. Parabéns por isso. Quando a gente vai em Atos mais à frente, a gente vê em Atos 21, versículo 8 e 9, a história de Filipe, o evangelista. A palavra de Deus
diz o seguinte: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Nós temos que ser ativadores de dons dos nossos filhos, desenvolver neles os dons que eles têm para que eles possam servir na obra. Nem todos vão ter os mesmos dons que a gente. A minha filha, como vocês viram, eu falei, ela se formou na Bethel Church, lá em Redding, aquele pessoal da escola do sobrenatural, chega voando, é outro nível. Eu sou da igreja anglicana, mais tradicional, mais formal, mas é o meu dom, ela tem o dela. Então, a gente tem que despertar o dom que o outro tem, porque assim a gente vai potencializando o que eles podem fazer para o reino de Deus. Esse lugar, ele é um centro de treinamento. Você está aqui o tempo todo se preparando. Você viu aqui eles anunciando uma série de ações que eles estão fazendo, curso de dança profética, né? Os encontros, né? As ministrações para preparar vocês para fazer a diferença lá fora. Assim também tem que ser a sua casa. A sua casa tem que ser um centro de capacitação. Você tem que estar o tempo todo treinando eles, preparando para que eles possam fazer a diferença lá fora. E treinamento requer disciplina, requer dedicação, requer repetição. Requer ter regras bem definidas e muitas vezes, amados, a gente vive numa situação onde os pais têm sido omissos de assumir esse papel. Eu não sei se você é dessa época, mas eu sou de uma geração que o pai precisava só olhar e a gente já se ajeitava. Quem é dessa geração? Olha os mais velhos aí, pastor, tá vendo? O pessoal mais velho levanta a mão, óbvio, já identifica o pessoal mais velho. E, amados, hoje em dia a gente vive o oposto, a gente vive numa geração que os pais é uma figura decorativa. Eu lembro de um dia, em meio a uma lanchonete, eu vi uma menina de 13 anos com a mãe, e a menina colocava a mão na cara da mãe e gritava e xingava, e a mãe assim atônita, como se fosse normal. E não é normal. A autoridade que a mãe deveria ter, tem independente da idade, independente do momento, independente das gerações. E a gente precisa assumir esse papel. É fácil? Não. É a atividade mais desafiadora da terra e a mais recompensadora. É aquela que você vai ter as suas maiores alegrias e os seus maiores desafios. Mas muitas vezes, amados, a gente termina recebendo essa função, uma função de pai e mãe que não tem férias, não tem folga, não tem como pedir demissão e vai acontecer até o final da vida. Mas muitas vezes a gente não se prepara para isso. A gente estuda para um concurso público, a gente faz uma faculdade, a gente muitas vezes faz alguns treinamentos para ganhar mais dinheiro na nossa empresa, mas muitas vezes a gente não lê nenhum livro sobre como criar filhos. E talvez por isso se percam tantas crianças nesse mundo. Tem um momento que a gente tem que reposicionar, que a gente tem que entender que a gente tem que pagar o preço. Pega essa. O rio, ele só existe porque tem margem. Filho saudável só vai existir se tiver limite. E o limite é o que eu e você precisamos colocar. É eu e você que precisamos direcionar. É eu e você que precisamos ministrar. É eu e você que precisamos discipular. Isso dá trabalho. Isso cansa. Mas a gente precisa fazer. Porque se você criar os seus filhos, vai poder mimar os seus netos. Mas se você mimar os seus filhos, sabe o que vai acontecer, né? Você vai terminar criando seus netos. A gente está numa geração de avós que têm criado netos por terem sido permissivos com seus filhos. E por conta disso, os filhos anteciparam a vida sexual, engravidaram antes da hora, e os avós estão tendo que criar os netos numa função que não é deles. A gente precisa entender o nosso papel e assumir a nossa função. Eu tenho lutado todos os dias para isso, mas eu sei o quanto não é fácil essa jornada de treinar, de discipular. E a gente vem numa geração onde os filhos vêm muito mais preparados, né? Tem um bebezinho ali e ele já vem numa versão 5.0, muito melhor do que a nossa. Ele sabe muito mais coisas do que a gente sabe e aprende muito mais rápido. E eu lembro do meu filho pequenininho, Dylan, que é muito esperto. Eu não sei se você tem aquele filho que ele é meio gatinho, que ele, quando quer alguma coisa chega se encostando em você. Quem tem um filho assim? Você já vê que ele quer alguma coisa, ele vem com um jeito diferente, um sorriso, uma conversa, né? Lá em Recife tem um negócio de manhinha, painho. Aí quando ele vem painho, eu já sei que quer alguma coisa, né? E aí uma certa vez ele chegou para mim e fez, painho, eu queria tal coisa. Aí eu falei, não filho, você não vai fazer. E ele muito esperto olhou para mim e fez, mas o senhor não falou que o senhor é meu amigo? Ninja, né? Já quis me pegar pela palavra, né? Aí eu cheguei para ele e falei, filho, papai sempre vai ser seu amigo, mas nunca vai deixar de ser seu pai. E como seu pai, eu estou dizendo que você não vai fazer. O amiguinho, ele faz as coisas que o filho quer. O pai faz o que o filho precisa. E coloque amor nas minhas palavras.
Mas se um dia você tiver que escolher entre ser pai e mãe e ser amiguinho dos seus filhos, escolha ser pai e mãe. Porque amiguinhos eles vão ter muito, mas pai e mãe é uma função que Deus deu a você. E é essa que você precisa assumir. A gente está numa geração que os pais se omitiram dessa função. E talvez por isso que essas ideologias têm tomado conta dessa juventude. Porque aquela ideia do direcionamento, da autoridade, da referência que os pais têm que ter, eles se perderam. E eu e você precisamos voltar a isso daí. Ezequias, o rei, não fez isso. Ezequias não discipulou, não treinou, não educou como deveria ter educado. E talvez por isso Ezequias deixou o pior legado da história da Bíblia. E não é o que eu e você queremos para a nossa família. Um outro princípio que eu aprendo nessa jornada é que eu abençoo as próximas gerações. Isso é muito forte quando a gente entende que sou eu que abençoo a próxima geração. Lê junto comigo para a gente poder declarar isso aqui junto. 1, 2, 3 e eu abençoo. Lá em Joel 2,28 tem uma promessa que eu me empolgo muito com ela. Ela diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Eu posso te dizer uma coisa? Sabe o que é que Deus está falando? Eu quero todo mundo da sua casa. Não é um ou outro, é todo mundo da sua casa. Porque a salvação é individual, mas o plano de Deus ele é familiar. Deus faz tudo em família. Você vai parar para perceber a história da Bíblia. Ela começa com um casamento, ela termina com um casamento. E a história toda fala sobre relacionamento. Deus ele é familiar, por isso que o inimigo ataca tanta família, porque esse é o principal projeto de Deus. E amados, se você chegou aqui com uma visão perdida em relação a isso, se você chegou com uma perspectiva enganosa em relação a isso, que talvez o inimigo colocou na sua cabeça, saiba que isso é uma mentira, que também você tem que derrubar. Porque em muitas situações a gente vê pai e mãe, principalmente numa fase da vida mais avançada, que olha um filho que está aí, não está vivendo na igreja, e diz, porque meu filho está perdido. E eu quero dizer a você que ele não está perdido. Ele pode estar afastado, mas não está perdido, porque Deus ele não esquece da promessa. E tudo que você colocou ali ensinando no caminho, um dia volta. Você não pode desistir. Porque tem muitas mentiras que o inimigo coloca na cabeça da gente, né? Uma delas diz que a gente cria filho para o mundo, que está repreendido no nome de Jesus. É uma mentira. Sabe outra, pastor, que muita gente fala de uma geração mais adiantada de idade, o pessoal que ama tua mão do pai autoritário, que diz o seguinte: é porque tu sabe, né? Ele entrou na faculdade, ele já é de maior, casou e ele não quer ir mais para a igreja. Aí, né? Ele já é adulto, já tem mais de 18 anos, tal. E aí eu sempre fico me perguntando se naquele versículo que a Bíblia diz que ensina teu filho no caminho, Provérbios 22:6, tem dizendo que ensina no caminho até ele ter 18 anos? Sim ou não? Lembra da minha filha de 24? Ela pode ter 50, eu continuo sendo o pai dela. Sou eu que vou direcionar o caminho, sou eu que vou orar, sou eu que vou ensinar, sou eu que vou discipular. Todo momento, não tem perdido. Pode ser que no momento esteja afastado, mas é sua autoridade espiritual que vai definir o destino profético dele. É você que o tempo todo vai estar ali, fazendo o seu papel, e esse papel não tem demissão. A gente tem que entender e buscar isso daí todos os dias. Por não ter cuidado da sua casa, Ezequias deixou um filho. Você conhece a história, Manassés. Manassés se tornou um dos reis mais cruéis da história da humanidade. Para você ver o que é um legado errado. E esse legado errado perpetua. Manassés depois tem um outro filho, Amon, neto de Ezequias, que também foi um rei cruel. Para você ver, Ezequias era um homem de oração, era um homem de Deus, mas por não ter colocado em ordem a casa dele, olha o legado que ele deixou. Isso é tão grave, amados, que a gente tem que se atentar para isso. Deus usa em um momento lá Jeremias para responsabilizar uma única pessoa por tudo de ruim que estava acontecendo naquele tempo. E ver como isso é forte. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 15:4. Diz o seguinte: farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror, por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém, quando era rei de Judá. Gente, tudo de ruim era fruto do filho de um homem de Deus.
quantas mães e pais estão na igreja e os filhos estão fazendo coisas erradas aí fora? Por que não discipulou? Por que não treinou? Por que não se dedicou? Isso é o que a gente precisa buscar. Eu não sei quais são as notícias que você tem recebido dos seus filhos. Eu não sei quais notícias você gostaria de receber, mas eu tenho certeza que você vibraria muito se alguém falasse: poxa, o filho de Maria, ele estava aqui no louvor, foi tão lindo, ele estava cantando, estava louvando, estava adorando, estava servindo. Poxa, é uma bênção aquele menino. Quando ele passa na igreja, a gente sente o perfume de Jesus na vida dele. Quem gostaria de ouvir isso dos seus filhos biológicos e espirituais? E de um outro lado, talvez você não quisesse ouvir a história de João. João, um homem de oração que vive na igreja, que é entregue, mas tem uma filha que no final de semana vive na farra, bebendo, jogada ali nas drogas. Essa não é uma história que você quer receber. A gente precisa buscar o destino profético dos nossos filhos, cuidando da nossa casa, entendendo que se a gente não fez ontem, eis que tudo se fez novo. É a partir de hoje que a gente pode construir uma nova história. A gente tem essa oportunidade hoje, da forma como Deus chamou Ezequias lá no passado e disse: põe em ordem a sua casa. Talvez Deus hoje esteja falando para mim e para você também: põe ordem na nossa casa. Um último princípio que eu quero trazer para você é o quinto, que ele diz que eu entendo que eu não posso errar na missão. Lê junto comigo aqui na tela. 1, 2, 3 e... 2 Crônicas 32, 25 diz o seguinte: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Quem aqui já recebeu o milagre do Senhor? Amados, receber um milagre, ele não é apenas um privilégio, mas ele também traz responsabilidades. E eu entendo que o rei Ezequias, quando recebeu aquele milagre de Deus, não tinha a ver com Ezequias, tinha a ver com as próximas gerações. Porque eu não sei se você parou para perceber, mas Deus é um Deus geracional. Tudo que Deus faz tem a ver com as próximas gerações. E muitas vezes a gente se perde pensando só no nosso momento, pensando só no nosso umbigo, no que é bom para a gente, e a gente esquece no que vem depois que a gente passar. Ezequias era tão assim que a Bíblia conta mais na frente, segundo a Reis, que ele recebe a visita dos mensageiros da Babilônia. Ele mostra todas as riquezas do palácio e chega um momento que Isaías traz uma palavra de Deus. Isaías diz para ele que vai chegar um tempo onde todas aquelas riquezas serão levadas embora, onde seus filhos serão feitos escravos e eunucos. O que naquela tradição é que os filhos de Ezequias seriam castrados. Ele não teria mais gerações. E Ezequias chega e fala: e depois que eu morrer, uau, que notícia boa! Era do tipo www.cadaumcomseusproblemas.com.br. Ezequias não estava nem aí porque o que ia acontecer com os filhos dele. Ele estava preocupado com o umbigo dele. E muitas vezes, amados, a gente é assim. A gente está preocupado com a nossa vida cristã, com a nossa caminhada, e a gente esquece o que vai deixar para depois. Muitas vezes a gente critica alguém que não está na igreja porque está preocupada com dinheiro, trabalhando muito, juntando dinheiro. E aquelas pessoas que estão ocupadas na igreja e esqueceram das suas casas. A gente não precisa ter filhos brilhantes. O que eu e você precisamos é ter filhos salvos. Essa é uma busca que a gente tem que fazer. Eu comecei aqui hoje te apresentando a minha família. Eu te mostrei a foto de Darrell, o filho, Dylan e Emily, e a de Márcia também. E eu deixei o melhor para o final, porque sempre o melhor fica para o final. Em dezembro dia 15 de dezembro, pastor, eu concluí esse livro. Mandei para a editora para ela fazer capa, diagramação, preparar, e a gente lançou dia 8 de maio, lá na igreja do pastor Carlito Paz. A gente começou o circuito falando dessa mensagem, desse livro, diz que arde no nosso coração. E fala sobre legado, fala sobre próximas gerações. E foi na mesma época, em dezembro, que a minha filha Emily contou pra gente que ela tá grávida. Eu vou ser avô. Olha a foto do meu bebê. Ali tá a cabecinha dele, a barriguinha e o joelho. Olha direitinho, é a minha cara, não é? Não, parece gêmeo, vê? A barriga é igualzinha, pelo menos a barriga dá certo. Gente, e foi muito lindo, porque foi na mesma época, é como se Deus estivesse falando para mim, pastor, tu tá entregando algo para abençoar as próximas gerações, e eu tô te dando uma nova geração. Deus é muito detalhista, podia ser em qualquer momento esse livro, mas Deus escolheu no mesmo momento, para poder mostrar que o que eu estou fazendo aqui
vale a pena. Tem a ver com o sentido que Ele tem para a minha vida, para o meu propósito, para o meu ministério. E é muito lindo o cuidado de Deus, porque eu fui em abril ministrar lá nos Estados Unidos, em algumas igrejas, uma imersão que a gente faz para casais, e eu estava lá na casa dela hospedada. E aí uma certa noite eu encontro uma voz vindo de um outro cômodo, e eu saio para poder ouvir, e eu encontro a minha filha Emily, com o marido dela, Pedro, a barriguinha descoberta, e ela estava, pastor, com a Bíblia na mão, e ela estava falando assim para Brian: Brian, antes de você conhecer papai e mamãe, você tem que conhecer a Deus, porque é nessa palavra que você vai caminhar. Isso é legado. Isso é o mais importante. Não é o carro, não é o apartamento, não é as curtidas no Instagram, é você olhar a sua continuidade geracional. Sabe o que eu entendi naquele momento? Eu contei a vocês que eu não nasci num lar cristão, e quando eu fui salvo, resgatado, eu achava que, poxa, Deus me salvou para poder viver em comunhão com os irmãos, para ir para um culto no domingo, para louvar, para adorar. Eu achava que tinha a ver comigo, o meu umbigo. E na hora que eu vejo a minha filha definindo o destino profético de Brian, sabe o que eu entendo? Que quando Deus me salvou, foi para dar vantagem a Brian, porque ele vai ser um profeta de multidões. O menino vai impactar a geração dele, levando o amor de Jesus por todas as nações. Deus estava preparando já isso. Não tem a ver com a gente, tem a ver com o que Deus vai fazer além. Talvez você tenha vindo hoje aqui pensando em você, talvez pensando no seu momento, talvez pensando em cultuar com os irmãos, talvez por agradecer alguma coisa. Mas Deus quer te falar que tem a ver muito além de você. Tem a ver com seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, com toda uma geração que vai comentar o que você decidiu fazer a partir de hoje aqui. É muito além de nós. Fique em pé para parecer que está acabando. Só para parecer, tá? Que o pastor disse para eu ficar à vontade aqui hoje. Sabe o que acontece, amados? É que a gente foi forjado acreditando que a gente devia deixar uma herança. Você talvez tenha ouvido isso dos seus pais: você tem que dar segurança para os seus filhos. Compra um carro, deixa um imóvel, paga a faculdade deles, deixa uma reserva, para que quando você for embora não falte algo para os seus filhos. E você ouviu isso e você começou a trabalhar pensando nisso daí. E aí você passou a sua vida toda trabalhando para deixar algo que não tem importância nenhuma. Sabe o que eu aprendi estudando isso daqui? Que herança é o que você deixa para os filhos. Legado é o que você deixa nos filhos. A herança, muitas vezes, depois que você foi embora, acaba 24 horas depois. O legado dura até 1000 gerações. A herança, muitas vezes, vai gerar discórdia entre seus filhos. Eles vão brigar pelo que você deixou. O legado vai ensinar eles a ter comunhão, a ter amor, a compartilharem, a se ajudarem uns aos outros. Isso é o mais importante, é isso que eu e você precisamos buscar. Deuteronômio 6, de 5 a 7, tem um dos ensinos que eu mais repito para os meus filhos lá em casa, que eu mais falo com eles, e eu queria encerrar falando para você desse versículo. Lá diz que amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração. Repete comigo assim: com todo o coração. Aí a Bíblia continua dizendo que com toda a alma e com todas as suas forças. A Bíblia diz para guardar sempre no coração as leis que eu estou lhe dando hoje. E não deixe de ensiná-la a seus filhos. E a Bíblia vem numa coisa que eu faço muito com meus filhos. Ela diz: repitam. Fala comigo assim: repitam. Muitas vezes eu chego para eles e falo, e ele fala: pai, mas você vai falar de novo. Aí eu digo: de novo, de novo e de novo. Filho, faz milhares de anos que essa mesma palavra é repetida todos os dias. E é isso que eu estou te ensinando, que você vai ensinar para os seus filhos, e os filhos vão ensinar para os filhos dele. E vai ser de novo, de novo e de novo. É fácil? Não. Mas é o que Deus chamou para mim e para você para fazer. E ela diz que a gente tem que ensinar em casa e fora de casa, quando se deitar e quando se levantar. É dos pais que Deus vai cobrar uma vida cristã ajustada. Eu quero ir, mas eu não quero ir sozinho. Eu quero que eles possam ir comigo. Salmos 127, 3 e 4 diz o seguinte: eu queria que você pudesse pegar a sua família, se estiver aí perto,
e você possa se aproximar da sua família. Eu quero encerrar esse momento como um ato profético. Eu creio no poder da unidade, eu creio que a gente está num ambiente de milagres, e eu quero que você possa receber a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família. E se você não tiver com a sua família, procure alguém da igreja, que é a sua família também, se abraça com ela, para que você possa orar junto com alguém da sua família, alguém da igreja. Se você não quiser ficar com alguém, tudo bem, se conecta com a sua família que está em casa, mas se você sentir a vontade, puder estar com alguém nesse momento, para que a gente possa ir em unidade, pedir a Deus que Ele cele o que Ele ensinou para a gente hoje aqui. Salmos 127, a parte 3 e 4, traz uma ilustração que é muito fantástica para mim, que me ensina muito. Ela diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos nascidos na mocidade. E é muito lindo quando Deus Ele dá essa analogia, e eu sou apaixonado por ela, porque Deus tem ministrado muito no meu coração com essa analogia. Porque, eu não sei se você já percebeu, mas naquele tempo era um tempo de guerra, e Deus usa uma analogia de guerra. Posso te falar uma coisa que talvez você não tenha percebido? Hoje continua sendo um tempo de guerra, só que é um outro tipo de guerra que a gente está enfrentando, e a gente precisa se preparar para ela. Deus, naquele momento, existiam várias armas, existia uma espada, existia uma lança, que eram armas que você enfrentava o seu inimigo próximo a você. Mas Deus, Ele usa a ideia do arco e da flecha para te falar sobre algo que vai chegar num lugar onde você não vai. Sabe o que Deus fala para mim e para você? Que o que Ele está preparando para você hoje aqui vai enviar os teus filhos biológicos e espirituais em lugares que você jamais vai, mas que eles irão. Eles vão alcançar lugares que você nem imagina, mas eles vão chegar. Sabe quando eu vi a minha filha orando por Brian, preparando no útero o destino profético dele? Eu entendi que ele vai chegar em nações que jamais eu vou, mas que ele vai levar a palavra de Deus, porque está sendo gerado desde o ventre um destino profético para ele. A flecha, ela sempre vai num lugar mais alto do que o arqueiro. Seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos vão num lugar muito mais alto do que o seu. Vão num lugar que você não vai, mas que eles vão chegar, porque você está preparando para lançá-los para o destino profético deles. E é muito lindo, pastor, essa analogia, porque Deus, Ele fala de uma aljava onde você carrega as flechas. E amados, a aljava é pesada. Quem tem filho sabe o quanto muitas vezes cansa. O quanto muitas vezes você está fraco, sem conseguir carregar aquele peso, e você vai ali e se sustenta na palavra de Deus. Quem é pai e mãe sabe quantas vezes o inimigo quer roubar a sua aljava, quer afastar seus filhos do caminho que Deus deu, mas você tem que segurar essa aljava e dizer que está repreendido em nome de Jesus, porque seus filhos são um presente que Deus deu, e eles têm um destino profético, o inimigo não vai levar eles. Você vai segurar essa aljava, porque tem um propósito que Deus tem para os seus filhos. E é lindo isso que Deus traz, porque eu entendo que no final da minha caminhada, lá no último dia, eu quero que todas as minhas flechas dessa aljava tenham sido lançadas para o destino profético delas. É isso que eu estou preparando todos os dias os meus filhos, para que eles sigam no destino profético deles. E é lindo isso que Deus traz, porque quando Ele traz o exemplo do arco e da flecha, Ele nos ensina que para que a flecha possa chegar no destino profético, esse arco, ele tem que envergar, tem que fazer força, tem que puxar para trás. E sabe o que é isso, amados? Na minha vida e na sua, é o treinamento, é o discipulado, é a disciplina, é aquele repetir. É quando o seu filho está querendo antecipar uma fase da vida e você fala: filho, agora não, puxa um pouquinho para trás, não é nesse momento não, tu vai um pouquinho para trás, mas lá na frente tu vai chegar no teu destino. E você vai respeitando cada fase no ensinamento que você tem para os seus filhos. E é o que a gente precisa fazer nessa jornada que a gente tem de definição do destino profético dos nossos filhos. Mas eu quero encerrar dizendo para você o que eu aprendi dessa analogia que Deus traz, que para mim é o mais lindo. É quando Deus, Ele me ensina que para que a flecha possa chegar lá no destino profético dela, no alvo para o qual Deus criou o meu, o seu filho para chegar, biológico e espiritual, sabe o que precisa?
Pega essa. Precisa que a flecha fique próximo do coração do arqueiro. É quando você colocar os seus filhos próximo do seu coração. É quando você amá-los como Jesus ama. É quando você representar isso no dia a dia com eles que você vai conseguir enviá-los para o destino profético que Deus tem para a vida deles. É sobre gerações. É sobre algo que vai muito além do que a gente está vivendo aqui, que Deus trouxe a gente aqui hoje. E eu quero selar isso em um ato profético, onde a gente vai declarar. O louvor vai entoar um hino aqui para que você possa fazer desse hino um decreto em relação a uma promessa que você recebe hoje, de 1000 gerações para sua casa, para sua família. Então, o louvor vai cantar aqui e eu quero que você não faça como uma música qualquer que você cantou, que você use sua palavra para decretar essa bênção que você recebe nessa noite. Faz disso uma oração. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. E não sei o que você está vivendo hoje, mas você fala: Pai, Senhor, restaura meu casamento, traz meu filho, Senhor, para que ele te ame, para que ele se apaixone por ti. Senhor, faz o teu milagre na minha descendência, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Vem, Senhor, fazendo, Pai. Gerações da família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, dos teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e seus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho lindo? É porque, lembra que eu falei que é geracional? É uma bênção de Abraão, Isaac, Jacó, e é da sua casa, é da sua família. É essa mesma bênção, mas é interessante que quando Deus ele chama Abraão, ele diz: Abraão, sai da tua tenda para que tu possa ver as estrelas do céu, para que tu possa ver essa descendência. Talvez você chegou aqui preso a uma tenda, você não acreditava nas estrelas do céu, do que ia acontecer na sua descendência, nas próximas gerações. Mas Deus ele te trouxe para poder te mostrar as estrelas, para poder te mostrar que existe algo fora dessa tenda. Existe uma bênção geracional acontecendo na sua casa, a partir do momento que você começa a cuidar disso e derramar isso daí. Mas, ei, deixa eu te falar uma coisa.
é muito lindo, porque Deus diz para Abraão ser bênção, mas diz: Abraão, não fica em ti. Em ti serão benditas outras famílias. A bênção não fica só em Abraão. Um dia Deus foi lá na minha casa e resgatou algo que era totalmente improvável. Ele salvou a minha família, salvou meu casamento. Mas ele disse: Darrell, não é para ficar na Netflix sentado no sofá. Tu precisa transbordar essa bênção da tua casa para chegar em outras famílias, porque são estrelas, vai abençoar outras pessoas. E eu tomei posse dessa promessa e vou vivendo ela todos os dias, lutando, puxando o arco. Difícil, não é fácil de jeito nenhum. Eu estou ministrando primeiro para mim, porque é uma coisa que ela não acaba, não tem folga, né? Até o final da vida eu vou estar ali fazendo esse lançamento das minhas flechas. Mas eu preciso sair da minha tenda, eu preciso sair do meu lugar comum, da minha zona de acomodação. E eu quero encerrar aqui desafiando você a fazer isso também, crendo que você já recebeu essa bênção, já é da sua casa, já é da sua família, mas que você não vai ficar só para você, você vai transbordar para outras famílias. Então eu quero que no ato profético você saia do seu lugar e você vai fazer um grupo com outras pessoas, com outras famílias, e você vai abençoar outras famílias. Assim como Abraão abençoa hoje as nossas famílias, você pode sair do seu lugar, procura outro grupo aí, vai para outro lugar, procura outro grupo, junta aí 6, 8 pessoas, 10 pessoas, formem grupos, tá? Deixa ninguém sozinho, ninguém vai ficar só aqui hoje. Forma grupos aí, e eu quero que você possa derramar na vida de outras pessoas, de outras famílias, essa bênção que Deus hoje derramou na sua vida. Então procura outras famílias, o louvor vai continuar cantando e você vai abençoar outras famílias aí. Repete essa música, repete essa profecia, repete esse decreto de até 1000 gerações para outras famílias. Deixa ninguém só, procura um grupo, vai ali, abençoa alguém para que você possa transbordar. Milagre, Deus. Restaura relacionamentos, traz novos laços, alianças, Senhor. Define destinos proféticos, Pai. Brinda, Senhor. Eu profetizo uma geração de sacerdotes, pastores, líderes, empresários, médicos, advogados, que onde eles estiverem vão fazer a diferença nessa geração, Senhor. A gente vem preparando, Senhor, algo que vai mudar, Senhor, destinos nesse lugar, Senhor. Teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença. Sobre gerações, é sobre algo que vai muito além de nós, que Deus nos trouxe aqui hoje. E o pastor disse para ficar à vontade, viu? Eu tô, mas a gente tem que encerrar. A gente tá em todas as redes sociais, se for lá, tem um pouco mais desse amor.
Mas eu quero encerrar aqui te desafiando mais uma vez, tá? Eu queria chamar aqui a família pastoral, o pastor Júnior, a pastora Kézia, os seus filhos aqui. E eu quero, em um ato profético aqui de encerramento desse momento, eu quero pedir a você que você possa orar por essa família pastoral. Mas você lembra, né? Eu não vou deixar você na zona de conforto, eu vou incomodar você. Então eu quero que você venha aqui, saia do seu lugar aqui. Pode vir, vem para perto. Pode sair, sai da sua tenda, vem cá. Eu quero que saia da sua tenda, venha aqui na frente. Pode vir, sai do seu lugar. Pode vir. Os meninos, estão ouvindo? Eu quero que você venha aqui, eu quero que faça o seguinte, ó. Vê só, a gente vai fazer um cinturão. Vai até ali, alguém ali, vai fazer um cinturão aqui, ó. Tá? A gente vai cercar aqui todo o altar, tá? Pode vir todo mundo, tá? Todo mundo filho, vamos participar aqui. Que a gente vai encerrar aqui fazendo uma oração. Gente, vê só. Vocês sabem o que é um cinturão? Eu vou ensinar, tá? Cinturão é assim, ó. Faz um cinturão de... Esse cinturão aqui, pode fazer todo, até o canto. Pode ir até o canto, tá? Aqui tá o pastor Júnior e o Kézia. Gabriel e Arthur estão aqui. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Toda uma geração que vai ser abençoada e abençoadora a partir do que está começando aqui. O que a gente está fazendo aqui hoje, sabe o que é? É aquela história que lá na frente vai ter aquele menino que vai dizer: a mãe da minha avó um dia começou a ir numa igreja em Jesus, e a partir do momento que ela foi, toda a nossa descendência começou a servir o Senhor. Aleluia. Sabe aquelas histórias que se contam? É sobre isso que a gente está falando. Eles têm esse trabalho aqui nessa igreja, mas os filhos, netos, bisnetos de Gabriel e Arthur vão contar a história disso daqui quando começou, porque é geracional. E eu quero que em um momento de oração a gente possa blindar essa família, porque a gente sabe os ataques que o inimigo tem contra as nossas famílias. E a gente vai representar nesse cordão aqui, nesse cinturão de proteção, quanto a gente precisa proteger as nossas famílias representadas na nossa família pastoral, para que a gente possa ter isso como hábito, de estar orando, intercedendo e protegendo eles, para assim a gente também estar protegendo a nossa família. Então agora que você já fez o cinturão, impõe as suas mãos. Eu quero que você possa abrir um clamor e orar por essa família. Pai, na tua presença, Senhor, eu quero te pedir pelo destino profético, Senhor, da vida de Júnior, de Kézia, dos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que tu possa revesti-los, Senhor, da tua glória, Senhor, da tua graça, que tu possa estar capacitando, Senhor, estimulando, incentivando, treinando eles para que eles possam ser, Senhor, um arco, levando essas flechas desses meninos para que eles possam ser profetas, sacerdotes, pastores, líderes, influenciadores no mundo corrompido, porque eles possam ser sal, que eles possam ser luz, aonde eles chegarem, Senhor, que possa prosperar, Senhor, aonde eles passarem, que possa sentir o teu bom perfume, Senhor, e que tu possa estar blindando, Senhor, eles com teus anjos, Senhor. Acampa esses anjos em todo o destino profético deles, Senhor, e leva eles para um lugar ainda mais alto, onde eles jamais imaginaram, mas que tu vai levá-los, para que eles possam ser profetas e fazer a diferença nessa geração, impactando o nome de Jesus todas as nações. É o que a gente te pede, já determina, em nome de Jesus, e a igreja diz...